Sejam bem-vindos à Escola Sabatina dos Primários. Que alegria poder participar da classe dos primários dessa igreja tão querida. Para quem não me conhece, meu nome é Tia Anne. Zequinha, você já cumprimentou a criançada que está nos assistindo? Ainda não, Tia Anne. Por quê? Porque é feio não cumprimentar. Ah, é? Oi, criançada! Meu nome é Zequinha e eu vim participar da classe dos primários hoje. Estou muito animado! É isso aí, Zequinha. Temos que ser educados. E você, Pedrinho, já cumprimentou? Ainda não, tia Cris. Mas eu vou cumprimentar, porque eu sou uma criança muito educada. Oi, criançada! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vindos à classe dos primários com a tia Anne. Agora chegou o momento da gente cantar. Vamos cantar? Vamos pedir para o pastor Adriel colocar uma música. Pastor Adriel, coloque uma música pra gente, por favor. Uma música muito animada, tá bom? Vamos cantar bem animados, tá bom, criançada? Muito bem, meninos. Agora chegou a hora de nós começarmos a nossa escola sabatina. Vocês vão ficar sentadinhos ali com as outras crianças até o final, tá bom? Tá bom, tia Anne. Tá bom, tia Anne. Até daqui a pouco. A gente já volta, tá bom? Agora vamos ouvir a história das missões. Fiquem atentos. Este menino chama-se Priel Nidong. Ele tem 13 anos e mora lá no Gabão, que é um país da África. Naquele dia, Priel tinha trabalhado muito. Na casa de Priel não tem água encanada como tem na minha e na sua casa. Então, Priel, como todas as outras pessoas de onde ele mora, precisam carregar água com um balde durante vários quilômetros para poder encher a caixa de água da casa deles. Priel tinha feito aquilo durante todo aquele dia. Ele estava exausto. Então, depois de encher o reservatório com água, ele estava exausto e resolveu sentar-se numa cadeira que tinha na areazinha da sua casa para descansar um pouquinho. E ali acabou dormindo. A casa de Priel era um prédiozinho. Ele morava num andar e no outro andar morava uma outra família. Priel acordou com um barulho muito estranho no andar de cima. Parecia uma garrafa rolando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Plac, 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 plac. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo ali. De repente, ele ouviu uma voz. Saia daí, Priel! E ele... Nossa, quem falou comigo? Ele estava sozinho, mas aquela voz foi tão enfática que ele levantou-se da cadeira e saiu às pressas. Mal ele tinha terminado de sair, uma garrafa caiu do andar de cima, bem na cadeira onde ele estava sentado, e espatifou ali, enchendo aquele lugar de caco de vidro. Se Priel estivesse ficado ali e não obedecido àquela voz que ordenava que ele saísse, teria acontecido um acidente grave com ele e com certeza ele levaria alguns pontos no seu rosto, na cabeça, se não tivesse acontecido algo pior. Assim como Priel, muitas outras crianças, adolescentes e adultos lá no Gabão precisam ouvir do amor de Jesus. E elas só poderão ouvir do amor de Jesus se você der a sua ofertinha. E juntando a sua ofertinha com a oferta de muitas outras pessoas, Priel vai poder continuar ouvindo falar do amor de Jesus. E não só ele, muitas pessoas do Gabão vão poder conhecer Jesus. A sua ofertinha pode atravessar o mar e levar missionários, médicos, professores e enfermeiros para falar de Jesus para o mundo. Você não quer ser um missionário? Seja um missionário através da sua ofertinha.
Vamos ajudar a construir escolas, igrejas, hospitais e muitas outras coisas que as pessoas do Gabão precisam. Então, vá juntando a sua ofertinha para no 13º sábado você ter uma oferta bem especial. E enquanto o 13º sábado não chega, dê a sua ofertinha todos os sábados. Se você não estiver indo à igreja ainda por causa da pandemia, guarde a ofertinha no envelope, numa latinha, num cofrinho e chame o seu pastor, o seu ancião, o seu tesoureiro, que eles vão passar na sua casa e recolher a ofertinha. O importante é não deixarmos de dar a nossa ofertinha, que ela seja de coração. Vamos ajudar as crianças do Gabão. Chegou a hora da lição. A história de hoje é Unidos em Serviço. Verso para decorar: todos os discípulos se reuniam sempre em oração. Atos 1, versículo 14. Antes de começarmos o estudo da nossa lição, vamos fechar os olhinhos para falar com Jesus? Todo mundo com a mãozinha em posição de oração. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos muito, porque agora nós vamos abrir a nossa lição da Escola Sabatina e aprender as coisas que o Senhor tem para nós. Seja com todas as crianças que estão aqui nos assistindo. Abençoa a sua casa, seus pais, toda a sua família. Manda também o teu Santo Espírito para ficar junto de nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Este é o discípulo Pedro. Ele foi discípulo de Jesus desde o dia que Jesus se batizou. Durante 3 anos, ele não largava Jesus por nada. Em todos os lugares que Jesus ia, Pedro ia também. Ele esteve com Jesus em todas as situações e aprendeu muita coisa com o Mestre. Mas hoje nós vamos contar sobre os 45 últimos dias da vida de Pedro com Jesus. Foram dias intensos, cheios de emoção. Vamos ouvir? Eles tinham ido a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Estavam muito animados porque a Páscoa era uma festa que todo judeu amava. Eles lembravam de coisas maravilhosas sobre o poder de Deus durante estes dias especiais. Jesus tinha Hora da lição, e o tema de hoje é Unidos em Serviço. Verso para decorar: todos os discípulos se reuniam sempre em oração. Atos 1, versículo 14. Compreendendo muito bem. Pedro também não queria acreditar muito sobre essa história de Jesus ser condenado e morto. Aquilo não fazia sentido para eles. Jesus então pediu para ir até o jardim do Getsêmani e ali ele ficou em oração, pedindo forças ao Pai para passar pelas horas mais difíceis da vida dele. Pedro e todos os outros discípulos ficaram muito assustados quando os soldados invadiram o jardim e prenderam Jesus, levando-o para ser julgado. Eles tiveram que fugir correndo, estavam apavorados, com medo que eles também fossem presos. E então todos fugiram, Pedro também. Mas Pedro, ele teve uma outra ideia. Enquanto todos os outros fugiram para se esconder, Pedro ficou acompanhando Jesus de longe e ficou lá no pátio do Sinédrio enquanto Jesus estava sendo julgado. De longe, ele ficava observando tudo o que estava acontecendo com Jesus. O povo gritava: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pedro não entendia por que aquele povo que Jesus tinha ajudado tanto com milagres, com curas, com pães e peixes, agora estava gritando para que Jesus fosse crucificado. Aquilo era terrível, ele mal podia acreditar no que ele estava ouvindo. Doía em seu coração, mas doía muito também o
fato dele ter negado Jesus. Enquanto ele estava seguindo Jesus de longe, observando tudo o que estava acontecendo, algumas pessoas chegaram para ele e disseram: "Eu conheço você. Você é um daqueles que anda com Jesus. Você é um deles. A gente percebe pelo jeito de você falar." E sabem o que ele falava? "Eu nem conheço esse homem. Eu nunca vi este homem. Eu não sei quem é." E agora, ele lembrando disso que ele havia feito, o seu coração doía, porque ele não queria ter feito aquilo e ele não entendia porque o medo tinha tomado conta dele, fazendo com que ele traísse a pessoa que ele mais amava neste mundo. Jesus, então, foi julgado, crucificado e depois de algumas horas, Jesus morreu e foi sepultado. Pedro estava muito triste. Não só Pedro, mas todos os outros discípulos. E eles se esconderam num salão. Não queriam ser achados por ninguém. Eles estavam apavorados, com muito medo. No domingo de manhã, as mulheres que seguiam Jesus foram até o túmulo para passar ungüentos no seu corpo, como era de costume. E quando chegaram lá, não encontraram mais o corpo de Jesus. E um anjo avisou para elas que Jesus havia ressuscitado e que elas deveriam ir correndo para a cidade e contar aos discípulos. Pedro se assustou quando elas subiram as escadas do salão onde eles estavam escondidos com muita rapidez. O barulho na escada. Elas corriam subindo para avisar aos discípulos o que é que elas estavam sabendo. Pedro não podia acreditar. Será verdade que Jesus ressuscitou? Todos os outros também pensavam: será verdade que Jesus ressuscitou? Ninguém tinha visto ele ainda. Pedro também ainda não tinha visto Jesus. O seu coração estava muito angustiado, pensando se aquela história realmente era verdade. Depois de alguns dias, Jesus apareceu para os discípulos e ficou com eles durante mais 40 dias. Eles puderam andar com Jesus por vários lugares que eles gostavam, subir ao Monte das Oliveiras e ali Jesus começou a contar para eles tudo o que iria acontecer, coisas que iriam acontecer no futuro. Jesus disse para eles que precisava ir embora, que ele teria que voltar para o céu, para ficar junto ao Pai, mas que eles não ficariam sozinhos, que ele enviaria o Espírito Santo para acompanhá-los em tudo que eles precisassem. O Espírito Santo seria o seu consolador. Eles estavam pensando muito em tudo aquilo que Jesus contava. Como seria difícil, Pedro pensava, ficar longe do Mestre. Como seria difícil não ter a companhia de Jesus todos os dias como eles tinham tido até aquele momento. E era muito difícil para Pedro pensar na ideia de que Jesus iria para o céu e não mais voltaria. Antes de Jesus morrer, Pedro e os outros discípulos não acreditavam muito nas coisas que Jesus falava sobre morte, fim de mundo. Mas agora eles acreditavam em tudo que Jesus estava dizendo, porque afinal de contas, o que Jesus disse antes havia se cumprido. O dia que Jesus precisava partir, enfim, chegou. Que dia sofrido foi aquele! Pedro ficou mais um instante pertinho de Jesus. Ele queria abraçá-lo e não soltá-lo mais. Eles subiram até o Monte das Oliveiras e ali Jesus fez uma promessa maravilhosa para todos eles. Pedro prestou muita atenção em cada palavra. Jesus disse para eles: amigos, eu vou para a casa do meu Pai, mas não fiquem tristes ou preocupados, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês, porque eu quero vocês morando comigo no mesmo lugar que eu estiver morando.
Então, ali na frente de Pedro e de todos os outros discípulos, Jesus começou a subir para o céu. Anjos esperavam Jesus nas nuvens e de lá subiram juntos para o céu onde Jesus mora. Os discípulos ficaram daqui de baixo olhando. Pedro olhava para o céu, não acreditando que Jesus estava indo embora. Seu coração doía, partido, as lágrimas desciam pelo seu rosto. 2 anjos desceram daquela nuvem e vieram consolar os discípulos e disseram: homens da Galileia, não fiquem olhando para cima, pois Jesus voltará da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Depois de alguns dias que Jesus tinha partido, Pedro e os outros discípulos se reuniram para discutir sobre o trabalho deles dali para frente. Pedro então falou: temos que substituir o discípulo Judas. Alguns falaram: nós indicamos Matias. E outros falaram: nós indicamos José. Sabem o que Pedro fez? Ele disse: vamos orar. Todos se ajoelharam, oraram e pediram orientação de Deus para a escolha do novo discípulo. Depois da oração, eles tiraram sorte. E sabem quem foi o escolhido? Matias. Matias seria então o novo discípulo de Jesus. E agora eles estavam mais do que unidos, mais do que fortalecidos e cheios de vontade de trabalhar, pois eles tinham muita pressa de fazer o trabalho que Jesus tinha dito para eles fazerem, de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque eles queriam que Jesus voltasse logo. Gostaram da historinha, crianças? E vocês, Zequinha e Pedrinho, gostaram da historinha? Eu amei, tia Anne. Eu também amei, tia Anne. Ai, que bom! Vocês viram o quão importante é ser um discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo, você sabe, Pedrinho? Ser discípulo é seguir a Jesus por todos os lugares, fazendo a vontade dele e o serviço que ele deu para a gente fazer. Muito bem, Pedrinho, isso mesmo. E você, Zequinha? Você gostaria de ser um discípulo de Jesus? Eu gostaria, tia Anne. Gostaria muito. E então, Pedrinho, o que você aprendeu sobre ser um discípulo de Jesus? Ai, tia Anne, eu aprendi que para ser um discípulo de Jesus, a gente precisa fazer o trabalho dele com muita oração e bastante determinação. Muito bem, Pedrinho, eu vi que você aprendeu direitinho a lição. E você, Zequinha, você gostaria de ser um discípulo de Jesus? Sim, tia Anne, eu gostaria muito de ser um discípulo de Jesus. Eu já vi que aqui todo mundo quer Tema ser da um discípulo lição: de Jesus. Unidos em E vocês querem serviço. ser discípulos de Jesus? Se vocês querem, vocês precisam aprender algo muito importante. Para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos orar, estudar a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, assim como ele foi derramado sobre os discípulos. E nós teremos muito poder, assim como os discípulos tiveram. Jesus está ansioso para que eu e você sejamos os seus discípulos. Vamos aceitar o convite? Eu vou, tia Anne. Eu também, tia Anne, eu vou aceitar o convite. Nós vamos ser missionáriozinhos. Muito bem! Eu também quero ser uma missionária. E vocês querem? Então diga sim, eu aceito ser um pequeno missionário. Jesus, ele deu tudo para nós, deu até a sua vida e ele nos capacitou com muitos dons. Então, usem as suas mãos, os seus pés, a sua voz, os seus olhinhos, os seus ouvidos e
todos os dons e talentos que vocês receberam para falar do amor de Jesus para quem não conhece ainda. E assim vocês serão pequenos missionáriozinhos. Isso é muito lindo, tia Anne. Isso é maravilhoso. Eu quero ser um missionáriozinho. Eu também, tia Anne, quero ser um missionáriozinho para falar de Jesus para os meus amiguinhos. Poxa, o Pedrinho e o Zequinha estão animados para serem missionários. E você também está? Vamos servir a Jesus em todo o lugar.